Disseram que aquele quarto de hospital era apenas um corredor para o fim, mas alguém levou um microfone escondido e o destino mudou de tom. Kenny Rogers, com 80 anos nos ombros e décadas de aplausos ecoando nos ossos, respirou fundo como quem segura a última carta. Antes que a porta giratória da noite se fechasse, uma velha amiga atravessou o silêncio. Dolly Parton. Não trouxe flores. Trouxe um plano proibido, um punhado de cabos e a teimosia luminosa de quem sabe que a música, às vezes, é o único remédio que resta. Na beira do adeus, a luz fria piscava, os monitores marcavam o compasso e a voz de Kenny falhou na primeira nota. Não por fraqueza, mas porque certas despedidas pesam mais que o próprio corpo. Do outro lado do fone, Dolly sussurrou a harmonia, não como diva, mas como guardiã. E ali, entre o bip e a prece, nasceu um dueto que não cabia em estúdios. Uma carta cantada ao tempo, dobrada com dedos trêmulos e selada com coragem. Quer descobrir o que eles gravaram, por que tentaram impedir e como essa canção virou um adeus que ainda arrepia. Fica comigo. A história começa agora. Em maio de 2019, o Hospital Piedmont, em Atlanta, parecia mais silencioso do que nunca. No quarto 412, o relógio digital marcava as horas com um tique frio, quase cruel. Sobre a cama, Kenny Rogers, o homem que já fizera multidões cantarem como se a vida fosse um jogo de pôquer, respirava devagar, cada sopro um fio de luta entre a carne e a eternidade. Aos 80 anos, seu corpo era uma lembrança das arenas, mas seus olhos, ainda que cansados, guardavam a centelha de um artista que não sabia desistir. Os boatos corriam pelos corredores e pelas redes. Kenny está morrendo. A equipe médica fazia o possível, a família se revezava em vigílias silenciosas e o mundo começava a despedir-se. Mas, longe das câmeras, uma mulher de cabelos dourados e coração teimoso preparava algo que ninguém imaginava. Dolly Parton, amiga e companheira de dueto por mais de 3 décadas, recusava-se a aceitar o fim em silêncio. Para ela, Kenny não podia simplesmente desaparecer, não sem cantar uma última vez. Numa tarde abafada de quinta-feira, Dolly entrou no hospital disfarçada de visitante comum. Trazia flores numa mão. Eram quiltos, na outra, uma bolsa grande o bastante para esconder um pequeno estúdio portátil, microfone condensador, fones, um gravador digital e fé. Sabia que não teria permissão, mas também sabia que certas despedidas merecem ser desobedecidas. Quando entrou no quarto, o som das máquinas misturava-se ao leve sussurro da respiração de Kenny. Ele abriu os olhos e sorriu. Aquele sorriso torto, cansado, mas cheio de vida, e murmurou: Achei que você fosse um anjo. Dolly riu. Quase. Vim te buscar, mas com um microfone. Ela explicou o plano. Queria gravar uma última canção. Você ainda deve uma música ao mundo, Kenny. Uma música sua, de verdade. Não um sucesso, não um hit. Uma despedida. Ele hesitou. Os dedos tremiam. A voz mal passava da garganta. Os médicos protestaram. Ele está fraco demais. Dolly respondeu com doçura firme. A música é o último remédio que o corpo aceita. Enquanto preparava o microfone, o quarto se transformava. As paredes brancas viraram um estúdio improvisado. A cama, um palco e o bip dos monitores. O metrônomo mais sincero que alguém já ouviu. Dolly sentou-se ao lado dele, segurou sua mão e disse: Não precisa cantar para o mundo. Cante só para mim. E para o céu, se quiser. O engenheiro de som, amigo antigo do casal artístico, ajustou o equipamento em silêncio. Kenny fechou os olhos. O microfone captava o leve farfalhar de lençóis, o chiado distante de uma máquina de oxigênio. Então, uma pausa. E como quem abre uma janela para deixar entrar o sol, ele começou a cantar.
O que farei quando você se for? A voz saiu frágil, rachada, mas verdadeira. Cada sílaba carregava décadas de palco, amor, culpa e redenção. Dolly não entrou com sua voz de cristal. Preferiu sussurrar, preencher os espaços entre as notas, quase uma prece disfarçada de harmonia. As lágrimas começaram a cair, primeiro dos olhos dela, depois dos enfermeiros que assistiam escondidos. Durante 3 minutos e meio, ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse parado para ouvir. No final, Kenny soltou a última frase com um suspiro que pareceu atravessar o próprio corpo. Adeus, meu amigo. E então o silêncio. Um silêncio tão denso que o engenheiro não teve coragem de apertar parar. Foi Dolly quem se levantou, limpou o rosto e desligou o gravador. Está feito, disse ela com a voz quebrada. Agora você pode descansar. Na manhã seguinte, a administração do hospital soube do ocorrido. A gravação fora feita sem autorização, em violação às normas médicas. Tentaram confiscar o equipamento, ameaçaram envolver advogados, mas era tarde demais. Dolly já havia enviado uma cópia para o produtor de confiança de Kenny com uma nota curta. Essa é a canção que ele quis deixar para o mundo. Não ousem escondê-la. A notícia se espalhou discretamente entre amigos próximos. Por um tempo, o arquivo ficou guardado, protegido, esperando o momento certo. Quando Kenny Rogers faleceu, em março de 2020, sua família e Dolly decidiram liberar a gravação. O título, Adeus, composta por Lionel Richie anos antes, mas jamais lançada, ela agora soava como um testamento. No dia do lançamento, milhões de fãs em todo o mundo apertaram jogar e ficaram imóveis. A introdução, apenas uma guitarra suave. Depois, a voz dele, mais frágil do que nunca, mas cheia de luz. Chega de beijos, chega de eu te amo. Era impossível não sentir que ele sabia exatamente o que estava cantando. Não era uma performance, era uma entrega. Críticos chamaram a faixa de a carta de despedida mais comovente do século XXI. Rádios inteiras pararam por 3 minutos em homenagem. Na internet, fãs descreviam arrepios, lágrimas, silêncios compartilhados. Dolly Parton, em entrevista semanas depois, confessou: eu sabia que aquele seria o último dueto dele, mas também sabia que seria o mais bonito. A música se tornou mais do que um registro, virou um símbolo. Mostrou que a arte não precisa de palcos, nem de microfones dourados. Basta um coração batendo e alguém disposto a escutá-lo. Kenny Rogers não cantou para viver mais um dia. Cantou para partir em paz, com a voz guiando-o para o outro lado. Naquele quarto de hospital, entre tubos e máquinas, ele não estava morrendo. Estava se transformando em canção. E quando as últimas notas se dissiparam, Dolly segurou sua mão e sussurrou: você apostou até o fim, meu amigo, e ganhou o jogo mais difícil de todos, sair da mesa com o coração inteiro. Naquele instante, a lenda se despediu, mas a canção e a coragem de quem a gravou continuariam ecoando para sempre. Dizem que algumas vozes nascem do luxo dos palcos. A de Kenny Rogers nasceu do pó das ruas de Houston, no Texas, em 1938, entre o cheiro de óleo queimado, o barulho das fábricas e o calor sufocante do sul. Ele era o quarto de 8 filhos, apertados em um pequeno apartamento de 2 cômodos no conjunto habitacional San Felipe Courts, um lugar onde a esperança custava mais caro que o aluguel. O pai, Edward, trabalhava em construções e ganhava $75 por semana, quando o trabalho aparecia. O vício em álcool o afastava de casa. E muitas vezes, o jantar era apenas pão com manteiga de amendoim. A mãe, Lucille, sustentava a família com força e fé. Costurava para vizinhos, economizava cada moeda e dizia aos filhos que ser pobre não é vergonha, é ponto de partida.
Essas palavras ficariam tatuadas no coração de Kenny por toda a vida. Desde pequeno, ele mostrava curiosidade por sons, batucava em panelas, imitava rádios, transformava qualquer ruído em melodia. Aos 12 anos, começou a trabalhar limpando o chão de uma chapelaria por $9 por semana. Mais tarde, carregava bandejas e pratos no Rice Hotel, observando músicos tocarem no salão principal. Ali, algo dentro dele despertou. Um dia, um garçom velho lhe disse: Garoto, você não nasceu para servir mesas, nasceu para subir nelas e cantar. Kenny juntou cada centavo até alcançar o número mágico: $60. Entrou na loja Sears, olhou para uma guitarra pendurada e soube que estava diante da primeira chance real de mudar seu destino. Levou o instrumento para casa como quem carrega um pedaço de futuro. Passava as noites dedilhando acordes até os dedos sangrarem. Aos 17 anos, tornou-se o primeiro da família a terminar o ensino médio, um feito que fez a mãe chorar de orgulho. Nessa época, ele e alguns amigos formaram um grupo vocal chamado The Scholars. O nome soava irônico. Nenhum deles era bom aluno, mas todos tinham ritmo, sonho e uma coragem que não se ensinava na escola. Ensaiavam em garagens emprestadas, se apresentavam em bailes de veteranos e faziam o público dançar misturando doo-wop com um toque de Elvis Presley. O grupo conseguiu gravar uma música caseira, Poor Little Dog, vendendo 3.000 cópias em Houston, número suficiente para fazer os vizinhos acreditarem que o menino do bairro podia chegar longe. Kenny não se iludia, mas sentia no peito o primeiro sopro de destino. A música podia ser o bilhete que o tiraria da pobreza. Naquele tempo, ele não tinha palco, nem holofote. Só um violão barato, calos nos dedos e um sonho teimoso. Mas às vezes é exatamente disso que o milagre precisa. De um garoto de calças gastas, tocando para ninguém, nasceria um homem capaz de fazer o mundo inteiro parar para ouvir. Há amores que nascem no mesmo compasso da esperança e morrem na primeira nota do sucesso. Para Kenny Rogers, esse amor tinha nome e rosto: Janice Gordon, a garota de sorriso tímido que acreditava em seus sonhos quando ninguém mais acreditava. Em 1957, Kenny tinha apenas 19 anos e uma canção que prometia mudar sua vida: That Crazy Feeling. Gravada em Houston, a música parecia coisa pequena, uma aposta juvenil, mas, em 2 meses, vendeu 30.000 cópias só no Texas. O garoto pobre dos cortiços estava em sendo ouvido, e quando subiu ao palco do programa American Bandstand, transmitido para todo o país, soube que nada seria igual. Mas o sucesso raramente chega sozinho. Junto com a fama, veio a responsabilidade. Janice estava grávida. Eles se casaram apressadamente em uma pequena cerimônia civil. Kenny usou seu único terno. Pediu $75 emprestados para pagar as taxas. Naquele mesmo dia, após o sim, foi direto para o trabalho em um depósito de carpetes. O sonho ainda era grande demais para caber no bolso. Quando a filha, Caroline, nasceu, o apartamento se encheu de risos e de contas. Kenny fazia shows em bares, carregava equipamentos, escrevia letras nas margens de guardanapos. Tentava ser marido, pai e músico, mas as horas não se multiplicavam. Os pais de Janice o desprezavam. Esse rapaz vai afundar sua vida. À mesa, a sogra deixava Cale anúncios de emprego sobre o café da manhã, enquanto ele afinava o violão. Cada jantar se tornava uma entrevista que ele nunca passava. O amor, cercado por dúvidas e pobreza, começou a definhar. Até que, numa noite qualquer, após uma discussão, Kenny saiu para respirar. E ao voltar, encontrou o apartamento vazio. Janice havia ido embora, levando a filha e os brinquedos. O divórcio foi oficializado em 1960.
286 dias de casamento. Kenny tinha 21 anos e um coração cheio de dívidas, não financeiras, mas sentimentais. Anos depois, confessaria em um livro de memórias: escolhi a carreira em vez do meu primeiro filho, e essa é uma dívida que jamais poderei pagar. Naquele momento, ele entendeu que o sucesso cobra em silêncio e que, para ser ouvido pelo mundo, precisaria primeiro perder quem o chamava de casa. Nos anos 60, o mundo girava em velocidade psicodélica. As guitarras gritavam, as cores estouravam nas telas e a juventude americana acreditava que podia reinventar o próprio destino entre uma dose de sonho e uma gota de LSD. No meio desse redemoinho cultural, um texano de voz rouca e alma country tentava encontrar o próprio compasso, Kenny Rogers. Depois de anos tocando em clubes esfumaçados e motéis baratos, ele finalmente recebeu um convite tentador em 1966, juntar-se aos New Christy Minstrels, um grupo folk famoso, disciplinado e querido pela televisão. Era o primeiro passo rumo à visibilidade nacional, mas, junto com o seu salário e o paletó verde bordado com o nome da banda, veio também a sensação de estar engaiolado. Cada acorde era ensaiado milimetricamente, cada sorriso cronometrado. Kenny sentia falta do improviso, da alma. Eu estava cantando a vida dos outros, diria mais tarde. Menos de um ano depois, cansado das regras e da falta de liberdade criativa, ele e alguns colegas pediram demissão em bloco. Com pouco dinheiro no bolso, alugaram um estúdio barato em Los Angeles e batizaram a nova banda de The First Edition. Era uma declaração de independência, cabelos longos, jaquetas de couro, olhos brilhando de rebeldia. Kenny assumiu o baixo, a liderança e o risco. Em outubro de 1967, eles gravaram uma faixa estranha, quase hipnótica, Just Dropped In, to see what condition my condition was in. A letra era um aviso sombrio sobre os perigos do LSD, mas a sonoridade, distorcida, elétrica, ousada, soava como um mergulho no próprio delírio. Quando a música chegou às rádios no início de 1968, explodiu como um raio em céu limpo. Chegou ao 5º lugar na Billboard e vendeu quase 2 milhões de cópias. De repente, Kenny Rogers, o rapaz dos salões de baile e dos sonhos country, era a nova cara do rock psicodélico. Jovens soldados no Vietnã dançavam ao som da canção. Programas de TV o convidavam. Revistas o chamavam de cowboy cósmico. Mas no meio da explosão de luzes, Kenny percebeu algo importante. O público não se apaixonava apenas pelo som, e sim pelas histórias que ele contava. Eu não só cantava, eu contava minha vida em cada música. E foi assim, entre o jazz, o folk e o rock, que nasceu o verdadeiro Kenny Rogers, o contador de histórias que transformava dor em melodia e contradição em arte. O sucesso chegou como um furacão, dourado, barulhento e insaciável. Nos anos 70, Kenny Rogers vivia dentro de aviões, hotéis e arenas. Em cada cidade, milhares de pessoas cantavam suas canções, mas quando as luzes se apagavam, o silêncio era ensurdecedor. Ele mesmo dizia que a solidão é o preço do aplauso. Durante décadas, foram mais de 5.000 shows, centenas de entrevistas, contratos milionários e aplausos intermináveis. Mas, por trás das cortinas, a vida pessoal de Kenny desmoronava em silêncio. 4 casamentos naufragaram, cada um levando um pedaço do homem que restava por trás do artista. A terceira esposa, Margo Anderson, suportou o quanto pôde. Em 1975, já exausta de viver com um fantasma famoso, pediu o divórcio. Nos registros judiciais, havia uma frase que resumia tudo. Ele dormiu em casa apenas 16 noites em 4 meses.
O resto do tempo, palcos, aeroportos, aplausos, Kenny tentou justificar-se. Estava construindo algo maior, garantindo o futuro. Mas o que é o futuro quando o presente está vazio? Depois que Margot se foi, ele começou a escrever como quem sangra no papel. Das feridas nasciam músicas. Lucille, the coward of the county, she believes in me. Cada uma parecia uma confissão velada, um pedido de perdão disfarçado em melodia. Em Lucille, ele falava de abandono. Em Coward of the County, da coragem de um homem comum. O público via poesia, ele via espelhos. Eu escrevia para não enlouquecer, confessou certa vez. Com o sucesso vieram as casas luxuosas, os carros, o rancho na Geórgia com 1.200 acres e até um campo de golfe particular. Mas nenhum desses troféus preencheu o vazio que o esperava todas as noites no quarto de hotel. Amigos próximos contavam que, entre uma turnê e outra, ele costumava jantar sozinho, ouvindo fitas de suas próprias gravações, como quem tenta conversar com o próprio eco. A imprensa chamava de o homem de ouro do country. Ele, em voz baixa, preferia outra definição. Sou apenas alguém tentando não desaparecer entre as luzes, e talvez por isso nunca tenha parado de cantar, porque para Kenny Rogers a música era mais do que arte, era sobrevivência. A música é a única amante que nunca me deixou, disse certa vez. E assim, cercado de fama, mas faminto de afeto, Kenny seguia a estrada, cantando para o mundo, tentando, em cada verso, encontrar o caminho de volta para casa. Às vezes, uma vida inteira se resume a uma única canção, e para Kenny Rogers, essa canção chamava-se The Gambler. Gravada em 1978, ela não era apenas mais uma faixa em um álbum country, era um espelho, uma profecia, um pacto entre o homem e o destino. Tudo começou com uma história simples, um jogador de cartas e um estranho dividindo o mesmo vagão de trem. Mas, por trás da metáfora, havia uma verdade universal, saber quando insistir e quando desistir, quando segurar e quando deixar ir. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em. Versos que pareciam saídos diretamente do diário de Kenny, o eterno apostador da própria sorte. O sucesso foi imediato. The Gambler subiu ao topo das paradas country e invadiu as rádios de todos os estilos. A voz rouca de Kenny, combinada ao arranjo sóbrio e a sabedoria embutida na letra, fez o mundo parar para escutar. Em 1980, a música lhe rendeu o Grammy de melhor performance vocal country masculina e transformou o cantor em um mito vivo. Mas o impacto não parou no disco. O tema inspirou um filme para a televisão, Kenny Rogers as The Gambler, exibido pela CBS em 1980. Ninguém esperava o sucesso estrondoso, milhões de espectadores, prêmios e a consagração do personagem como um herói do oeste moderno. O jogador de barbas brancas e olhar sereno tornou-se um símbolo cultural, tão icônico quanto o próprio Elvis. Mas, entre as viagens, entrevistas e aplausos, Kenny guardava uma tristeza antiga. Nos bastidores, longe das câmeras, costumava falar baixinho sobre a filha que não via há mais de uma década. Ganhei o mundo, dizia, mas perdi a chance de ensinar minha menina a andar de bicicleta. O público via um vencedor, mas o homem por trás do microfone carregava a solidão como um amuleto. Cada vez que o público gritava The Gambler, ele sorria. E no silêncio do camarim, repetia as mesmas palavras como uma oração. A vida é um jogo, e eu ainda estou tentando não perder. A música o definiu, mas também o revelou. The Gambler não era apenas um sucesso, era um código existencial. Falava de risco, de fé e de despedida. Era a síntese de um homem que aprendeu, nas mesas do destino, que a sabedoria não está em vencer,
e sim em saber a hora de sair. E quando as luzes se apagavam e o público se dispersava, Kenny ficava ali, olhando as próprias mãos, as mesmas que seguraram tantas cartas, tantos microfones, e pensava que talvez a vida inteira fosse mesmo isso, um jogo em que só ganha quem sabe quando parar de jogar. Algumas almas não precisam se amar para se pertencerem, basta se reconhecerem no mesmo acorde. Assim era entre Kenny Rogers e Dolly Parton, dois astros orbitando o mesmo sol da música, unidos não por romance, mas por uma sintonia quase mística. Eles se conheceram nos anos 70, quando ambos já eram lendas em ascensão. Dolly, com seus cabelos loiros como o amanhecer e um coração de montanha, olhou para o amigo texano de barba prateada e soltou a frase que viraria lenda: "Você é o homem de cabelos grisalhos mais charmoso do mundo." Kenny riu, aquele riso rouco e generoso, e respondeu: "E você é a única mulher que consegue fazer o Tennessee inteiro corar." Daquela troca, nasceu uma amizade feita de provocações, gargalhadas e cumplicidade. Não havia espaço para segundas intenções. Eles se tratavam como irmãos, brigavam, implicavam, mas jamais se afastavam. E foi dessa química natural que, em 1973, nasceu o dueto que mudaria tudo, Islands in the Stream. Composta pelos Bee Gees, a canção era um convite ao amor, mas, na voz dos dois, tornou-se algo mais profundo. Em poucas semanas, Islands in the Stream dominou as paradas de country, pop e adulto contemporâneo. Foi o primeiro dueto da história a alcançar o topo simultaneamente nos 3 rankings. Vendeu mais de 2 milhões de cópias e transformou-se em hino intergeracional. Nas turnês, o público esperava aquele momento mágico, quando Dolly e Kenny se olhavam no palco, trocavam um sorriso cúmplice e o teatro inteiro parecia suspenso no ar. Repórteres perguntavam se havia algo entre eles. Eles apenas riam. "Se a gente tivesse dormido junto, teríamos estragado tudo", brincava Dolly. "Ela é a única mulher que nunca briguei, e a única que eu não ousei beijar", devolvia Kenny. Essa tensão doce, esse não toque carregado de afeto, era o segredo da magia. Entre eles, havia algo mais duradouro do que a paixão. Havia confiança. Um amor que não precisava de pele, bastava de som. Durante as décadas seguintes, eles gravaram poucos duetos, apenas 5 em 30 anos, mas todos marcaram época. 3 chegaram ao primeiro lugar das paradas country. Um foi indicado ao Grammy. Cada reencontro era uma celebração. Em 2013, eles voltaram ao estúdio de Nashville para gravar You Can't Make Old Friends. Kenny já tinha 74 anos, Dolly 67. Quando as luzes se apagaram e o microfone acendeu, algo mudou no ar. O tempo parecia ter parado para ouvir. Kenny começou o primeiro word-through. "What will I do when you're gone?" E a voz dele soou mais trêmula que antes, como se já soubesse a resposta. Dolly, emocionada, completou: "When we're old friends, we can't make new ones." As lágrimas vieram sem convite. Eles pararam várias vezes, abraçaram-se em silêncio e voltaram a cantar. Ele olhou para mim e disse: "Acho que essa é a última vez que a gente grava juntos." Eu respondi: "Então vamos fazer soar como se fosse para sempre." Assim recordaria Dolly anos depois. O videoclipe, simples e íntimo, mostrava 2 amigos rindo, chorando e lembrando, e foi exatamente ali, entre notas e olhares, que começou a nascer a despedida real. You Can't Make Old Friends não era apenas uma canção, era uma premonição. Quando, 6 anos depois, Dolly entrou naquele hospital da Geórgia com o microfone escondido, o que ela fez não foi um ato de rebeldia, foi de amor. O dueto final de 2019, gravado entre máquinas e suspiros, não teria existido sem aquele ensaio de eternidade em 2013.
Kenny costumava dizer que o tempo é o verdadeiro compositor da vida. E Dolly, sua alma gêmea artística, foi quem o ajudou a escrever a última nota, aquela que ecoa até hoje, como o som de um coração que nunca desafinou. Depois de tantas partidas, o destino finalmente lhe trouxe um porto seguro. Em 1992, num restaurante italiano de Atlanta, Kenny Rogers conheceu a mulher que transformaria o crepúsculo de sua vida em um novo amanhecer, Wanda Miller. Ela era garçonete naquela noite, jovem, de sorriso tímido e olhos tranquilos. E ele estava num encontro às cegas com outra pessoa. Mas bastou um olhar para que o coração do velho apostador trocasse as cartas. Wanda tinha 26 anos, Kenny, 54. A diferença de 28 anos fez a família dela reagir com espanto. Os pais eram, ironicamente, 2 anos mais novos que o próprio Kenny. Você vai se machucar, avisaram. Mas Wanda ficou, porque via nele não o astro do country, e sim o homem cansado de palcos, procurando um lar. Durante 5 anos, o amor deles cresceu longe dos holofotes, até que, em 1º de junho de 1997, se casaram no rancho de 400 hectares em Athens, Geórgia. Foi uma cerimônia simples, cercada de amigos e da promessa que ele fez com voz serena. Nunca mais farei mais de 200 shows por ano. Pela primeira vez, Kenny escolhia o amor antes da estrada. E com essa escolha, o tempo começou a devolver-lhe aquilo que o sucesso havia levado. Em 6 de julho de 2004, aos 65 anos, Kenny tornou-se pai novamente, de gêmeos Justin Charles e Jordan Edward. Quando segurou os meninos pela primeira vez, confessou: "Agora eu sei o que significa começar de novo." Os jornais noticiaram o feito como um milagre tardio, mas, para ele, era mais simples, um presente que chegou no tempo certo. A partir daí, nasceu um ritual sagrado chamado Super Saturday. Todos os sábados eram deles, sem exceção. Pequeno almoço no McDonald's, lavagens de carro, trilhos de trem em miniatura no quintal e risadas que enchiam o rancho de música. Kenny construiu até um trenzinho real para os filhos pilotarem pelo jardim. Antes, eu escrevia canções com o coração partido. Agora escrevo com o som do riso deles. A fama ainda batia à porta, mas ele já não precisava abri-la. O palco havia mudado. Agora era a sala de estar, com 2 garotos correndo entre brinquedos e guitarras. E assim, o homem que viveu metade da vida em fuga finalmente desacelerou. Kenny Rogers, o jogador, o cantor, o sonhador, encontrou nas coisas simples o que sempre buscou nas luzes do show: paz. Mesmo quando o corpo começou a fraquejar, a chama de Kenny Rogers recusava-se a apagar. Depois de mais de 6 décadas de estrada, mais de 5.003 shows, ele anunciou em 2018 o fim da turnê The Gambler's Last Deal. O nome já parecia um presságio, o último acordo do jogador. Naquele ponto, cada nota custava esforço, cada palco exigia coragem. O corpo pedia descanso, e Tepeleche preenchera de dedos, beberia atendeu. Mas parar nunca foi fácil para quem viveu de aplausos. A ausência das luzes, o silêncio após anos de multidões, deixaram um vazio que nem mesmo o conforto do rancho podia preencher. Ainda assim, Wanda, sempre paciente, dizia: "Você já deu o suficiente ao mundo. Agora é hora de o mundo te devolver paz." Em maio de 2019, o país segurou a respiração. Kenny Rogers foi internado de urgência em um hospital na Geórgia, vítima de desidratação severa e exaustão. Tinha 80 anos. As manchetes foram cruéis. "O fim se aproxima", diziam. Mas, do lado de fora do hospital, os fãs acenderam velas, ergueram cartazes com frases como "Stay, Kenny" e "The Gambler Never Loses." Dias depois, um vídeo gravado pelo próprio Kenny circulou nas redes.
Ele apareceu sorrindo, com os olhos cansados, mas vivos. Estou desidratado, não derrotado. O velho jogador ainda tem uma carta na manga. Foi a última vez que o público ouviu sua voz em vida. Nos corredores frios do hospital, Dolly Parton voltou. Sem imprensa, sem holofotes, só ela e o amigo. Levou um pequeno equipamento de gravação escondido, um microfone, um misto de fé e teimosia. Você ainda deve ao mundo uma última canção, disse. E naquela noite silenciosa, enquanto os monitores marcavam o compasso da respiração, Kane sussurrou seus versos finais. A voz saía fraca, mas o sentimento era gigante. Dolly, com lágrimas contidas, harmonizava baixinho. Era como se o tempo tivesse parado para ouvi-los. Dois velhos amigos cantando à beira do infinito. Assim nasceu o dueto derradeiro, a despedida transformada em som. Em março de 2020, menos de um ano depois, Kenny Rogers partiu em casa, em Sandy Springs, Geórgia, cercado por Wanda, os filhos gêmeos e os 3 filhos mais velhos. Tinha 81 anos. Suas últimas palavras, ditas a um neto por chamada de vídeo, foram simples, humanas, quase paternas demais para um mito. Be kind, stay together. Seja gentil, fiquem unidos. A pandemia de Covid-19 impediu grandes homenagens públicas, mas o país inteiro encontrou outras formas de dizer adeus. As luzes do Grand Ole Opry se apagaram. O Astrodome de Houston mergulhou em silêncio. E até Las Vegas, a cidade dos néons eternos, reduziu o brilho por uma noite, como se o próprio céu prestasse respeito ao velho jogador. Wanda manteve a cerimônia íntima, apenas família e velhos amigos. As cinzas de Kenny foram guardadas em uma urna de cedro que ele mesmo havia esculpido, adornada com uma carta de baralho e uma pilha de fichas de pôquer. O homem que apostou tudo na música partia, enfim, vitorioso. Não por ter ganho todas as mãos, mas por nunca ter parado de jogar. Com mais de 120 milhões de discos vendidos, 3 Grammy Awards, dezenas de hits imortais e seu nome gravado não apenas no Hall da Fama da música country, mas também no Hall da Fama dos jogos, Kenny transcendeu o gênero, o tempo e as fronteiras. Ele foi mais que um cantor, foi um contador de histórias, um filósofo de baralho na mão, um poeta de jeans e botas. Quando chegou o momento de despedir-se, Wanda, sua última e mais fiel companheira, organizou uma cerimônia pequena, íntima, sem discursos grandiosos, apenas música. No centro da sala, uma urna de cedro talhada pelas mãos do próprio Kenny. Gravado nela, um joker sorridente e uma pilha de fichas de pôquer, símbolos da vida que ele escolheu viver, arriscada, imprevisível, mas sempre jogada com o coração aberto. Na hora final, os presentes ficaram em silêncio enquanto Islands in the Stream tocava suavemente. A melodia subia como um sopro, atravessando as janelas, misturando-se ao vento da Geórgia. E foi assim que o mundo se despediu do velho jogador, sem lágrimas exageradas, sem truques finais. Apenas a certeza de que a mesa ficou mais vazia, mas o jogo continua, porque suas canções ainda são ouvidas em cada estrada, em cada rádio noturna, em cada coração que um dia apostou tudo em um sonho. O último jogador deixou a mesa, mas a sua música ainda joga conosco. Sua vida foi um verso longo sobre humanidade. Hoje, ele já não está no palco, mas sua voz continua a ecoar, suave e firme, lembrando-nos que sempre há tempo para amar, perdoar e cantar de novo. E você? Se hoje fosse sua última canção, sobre o que ela falaria?